Glória a Deus. Eu quero lhe convidar nessa noite, saudando os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Mateus capítulo 8, de 1 a 4. E logo após a leitura do texto bíblico, temos a oportunidade de apresentar nossas ofertas ao Senhor, com alegria, que Ele tem nos amado e nos abençoado. Mateus 8, de 1 a 4. Você pode encontrar aqui também no telão com a gente, tá bom? Mateus 8, de 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Todo mundo conectado aqui? Amém. Isso é bom. Deus quer falar o nosso coração hoje mais uma vez. Dependemos dele para que Ele fale e transforme a nossa vida. Mas hoje, o que o Senhor colocou em nosso coração foi a necessidade de compartilhar sobre a cura da lepra. Jesus tinha subido ao monte e tinha ministrado a sua palavra a muitas pessoas, e quando ele desceu, ele encontrou um leproso que chegou diante dele e perguntou, e pediu, e ao mesmo tempo manifestou a sua dúvida, apresentando a sua necessidade, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E então Jesus, estendendo a mão, tocou naquele leproso e disse: Quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou curado da sua lepra, que era a pior doença que havia no Antigo Testamento, era a doença mais contagiosa e era a doença que mais matava pessoas, bem como a doença que mais hostilizava essas pessoas e mais fazia com que essas pessoas deixassem de viver em comunidade, deixava de fazer com que as pessoas vivessem em sociedade. Uma doença terrível. Mas Jesus estendeu a sua mão, tocou, curou esse leproso e depois deu uma orientação que esse homem não deveria dizer nada para ninguém, mas que ele deveria se apresentar ao sacerdote e diante do sacerdote apresentar todas as ofertas, os sacrifícios que eram comuns àquele que estava sendo curado da lepra, e depois de todos os rituais judaicos acerca da cura de um leproso, então aquele homem poderia voltar à sua vida em comunidade tranquilamente. E dentro dessa passagem bíblica, esse é o pano de fundo, mas eu gostaria de falar sobre quatro aspectos da ministração de cura que foi efetuada na vida deste homem. A primeira questão que eu quero abordar aqui é acerca do trauma da lepra. Por gentileza, repita após mim: o trauma da lepra. Queria perguntar, o microfone está bom? Está estridente? Está incomodando? Está dando dor de cabeça? Está um pouco alto. Gui, faz um favor para mim, ó. Se tiver um sendo incomodado, a gente precisa, para que aqui também está um pouco, acho que vai melhorar. Vai melhorar. Qualquer coisa vocês acenam aqui para a gente. Diga, o trauma da lepra. A lepra já era uma doença, conforme nós acabamos de compartilhar, mas o contexto, no bojo dessa experiência da lepra, as pessoas experimentavam um trauma muito forte proveniente dessa doença. Conforme o rito judaico, conforme as orientações que Moisés deu ao povo, um leproso, ele deveria ter os seguintes sinais para anunciar a todo mundo, anunciar a todos que ele estava leproso, até porque a lepra era contagiosa. O leproso tinha que ter, em primeiro lugar, as suas vestes rasgadas. Se alguém visse, se alguém contemplasse algum leproso em algum lugar, ou alguma pessoa em algum lugar com as vestes rasgadas, era um sinal de que tinha que se manter distância. A lepra era contagiosa.
Então, o leproso tinha que ter as suas vestes rasgadas. Ao perceber alguém com vestes rasgadas, provavelmente é um leproso. Fica distante dele para que você não seja contaminado, para que você não seja contagiado e venha a sofrer a pena de viver o peso da lepra em sua vida. Primeiro, veste rasgada. Segundo, cabelos desarrumados. A cabeça tinha que ser descoberta e o cabelo desarrumado. As mulheres iam ter uma grande dificuldade, né, com relação, porque o cabelo é sinônimo do quê, queridos? Para as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres mais. Beleza, vaidade no bom sentido, valor, amor próprio. A Esther não vai gostar muito disso, mas é 15 para 6 da manhã, a gente está num sono profundo ainda, né? Esperando mais uns 15 minutinhos para acordar, ou mais uma meia horinha, e a gente ouve o barulho do secador de cabelo. 15 para 6 da manhã, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando a gente ouve o barulhinho do secador de cabelo, é sinal de que já está na hora já de se preparar, porque ela está arrumando o cabelo para ir para a escola todos os dias, inclusive no sábado de manhã, que ela tem aula também, às vezes domingo, todos os dias. Mas o leproso, ele tinha que ter vestes rasgadas, ele tinha que ter um sinal, cabelos desarrumados, um outro sinal, o lábio superior coberto. Ele tinha que ficar envolvido por uma faixa no rosto, onde cobria a parte superior do lábio, deixando a parte de baixo livre, para ele poder ainda falar. Mas o que ele podia falar e deveria falar? Se ele estivesse num determinado lugar, ele diria acerca dele mesmo, mas anunciando aos outros: imundo, 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 falando dele. Ele teria que, em alta voz, ainda com um sininho tocando por onde ele passava, um sininho e um grito, o lábio superior com uma faixa, mas a parte de baixo liberada, pelo menos para ele dizer, em alta voz, clamando: sou imundo, não se aproxime, não toque em mim, não chegue perto, porque você pode ser contagiado. Quem não fizesse isso, estaria contra a lei. Ele tinha que anunciar às pessoas que ele tinha lepra. Por isso, vestes rasgadas, cabelos desarrumados, lábio superior coberto, falando em alta voz: imundo, imundo, imundo. E o último sinal, ele teria que habitar sozinho e fora da comunidade, fora do arraial. Habitava sozinho e habitava fora do arraial, fora da comunidade. Por isso, queridos, que a lepra era não somente uma doença terrível para o corpo, mas era uma doença terrível para a alma. Porque a pessoa, depois de anos morando sozinha, depois de anos, todos os dias tendo que repetir a mesma coisa: sou imundo, 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 imundo. E quanto mais se fala, mais se pensa, quanto mais se pensa, mais se torna, quanto mais você admite essa realidade, mais você se acostuma e fica impregnado daquela realidade de lepra. Então a lepra não era um agravante apenas para o físico, era um agravante para a alma, era um agravante para o espírito, era um agravante para a vida em comunidade, para a vida em família, o trauma da lepra. A lepra hoje tem um outro nome, e não é hoje mais tão grave como era nos tempos bíblicos. Mas a lepra, ela também representa uma outra coisa na nossa vida. Não há doença no Antigo Testamento que mais se associe com a figura do pecado do que a lepra. Então a lepra era uma extensão física da visão que Deus tinha da realidade espiritual de cada homem. Por que Deus se utilizava de figuras? Porque o homem tem dificuldade de ver o interior, não é verdade? O homem tem dificuldade de ver o interior, e não há uma doença na Bíblia que mais exemplifique, que mais externalize a realidade interna do coração. A lepra física era uma tipificação de como Deus via a realidade espiritual do homem ou do pecador.
O pecado, ele opera nas nossas vidas a mesma coisa. O pecado na nossa vida faz com que vivamos com vestes rasgadas. Veja que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu. As suas vestes foram rasgadas. As vestes espirituais. O pecado rasga as nossas vestes, vestes que eram vestes de beleza, de formosura e de justiça. Quando o pecado vem, ele nos despoja das nossas vestes de justiça, rasga as nossas vestes espirituais e começamos a viver uma vida fora do plano e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Cabelos desarrumados, perdemos a nossa autoestima, começamos a olhar para nós mesmos e nos consideramos insignificantes. Olhamos para nós e nos achamos doentes. Olhamos para nós e nos achamos inferiores, complexo de inferioridade, feridas emocionais, baixa autoestima. O pecado na nossa vida nos desarruma. O pecado em nossa vida fere a nossa autoestima e impede que olhemos para nós mesmos conforme a glória original. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas a lepra do pecado rasga as nossas vestes, desarruma o nosso corpo, o nosso cabelo, fere a nossa autoestima. Os nossos lábios ficam comprometidos. A parte superior fica atada, nos impedindo de ver as coisas boas. Talvez você tenha relação com o marido, com a esposa, e às vezes é mais fácil você pegar no pé daquilo que não funciona do que aquilo que está dando certo. Às vezes a gente tem mais língua para criticar do que para elogiar, para dizer daquilo que não funcionou do que aquilo que funcionou. Os nossos lábios ficam atados, nós temos dificuldades de verbalizar as coisas boas, de exaltar, nós temos dificuldade de elogiar, temos dificuldade de valorizar aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo. E quando abrimos a boca, abrimos para dizer imundo, 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 porque a boca fala do que o coração está cheio. E isso a partir de você mesmo, é a visão que você tem de você mesmo. E se nós temos uma autoimagem negativa, e se nós falamos de nós mesmos de uma forma negativa, muito provavelmente nós vamos ver o outro também com uma linguagem negativa. A Bíblia diz o seguinte, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, todo o teu corpo estará em trevas. Meu querido, o que Jesus quer fazer hoje na sua vida? Curar o seu olhar. E essa cura do seu olhar, primeiro se volta para você. Você precisa perceber o que Deus faz dentro de você. Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te anima, Ele te encoraja, Ele te lava, Ele te purifica, para que você possa olhar para dentro de você mesmo e perceber, Deus me curou, Deus tem me restaurado. E aí, na medida em que seus olhos começam a ser bons, voltado para você mesmo, você olha também para o outro e há de perceber que o outro não é tão mal como você ouvia. Sabe o que vai acontecer? Aquela faixa que envolvia o lábio superior será removida da sua vida. E você terá a sua boca liberada para abençoar, porque os teus olhos foram curados, porque o teu coração foi curado. E sabe o que o pecado faz na nossa vida? E quando eu falo de pecado, eu não estou falando apenas do adultério, eu não estou falando apenas do roubo, eu estou falando do pecado talvez da autocomiseração. Sabe quando a gente gosta de entrar na caverna e tem um monte de gente querendo fazer com que você saia de lá, mas você não quer sair de lá. Porque enquanto você está na caverna, você tem alguém que te paparica, você tem alguém que te consola, você tem alguém que está ali, e de repente você pensa assim, puxa, se eu for curado, eu não vou ter mais ninguém que me passa a mão na minha cabeça. Mas meu querido, isso é autocomiseração.
E sabe o que o pecado faz na nossa vida? Faz com que vivamos uma vida solitária, no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos. Era isso que acontecia com o leproso. Ele tinha que, conforme as leis da época, se afastar. Ele tinha que morar sozinho. E talvez hoje você pense, bom, geograficamente falando, eu moro dentro de um condomínio gigantesco, muitas pessoas, mas você está só, talvez, não se aproxima de ninguém, não quer conversar com ninguém, quando alguém bate a tua porta já começa a dar calafrio, porque você tem medo de tocar as pessoas, medo de ser tocado, medo da convivência. De repente alguma coisa agiu e você se acostumou com a solidão. Mas eu queria te dizer, meu amado, que Deus quer te curar. Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque a reinserção sua ao convívio das pessoas é uma bênção necessária para a vida das pessoas. Por que a lepra, ele tem esse poder de nos tornar solitários? Porque a lepra, ela tipifica o pecado, e o pecado dentro de nós nos isola e nos coloca nas nossas cavernas. E quanto mais eu vivo em caverna, e quanto mais eu vivo uma vida solitária, menos estarei em contato com as pessoas. E quanto menos contato eu tenho com as pessoas, menos as pessoas serão favorecidas com a minha vida. O mundo precisa de mim. Diga para o seu vizinho, o mundo precisa de você. Diga isso para uma outra pessoa, o mundo precisa de você. Será que a gente tem consciência disso? Quantas vezes você não se sentiu assim? Eu acho que agora vou entrar na caverna, não quero falar com ninguém, eu não quero pregar para ninguém, não quero ensinar para ninguém. Todos nós, às vezes, passamos por momentos assim. Mas quantas e quantas vezes eu ouvi dentro do meu coração a seguinte frase: você não tem o direito de entrar na caverna. Como não? Sou homem como qualquer pessoa, você não tem o direito de entrar na caverna. Sabe por quê? Olha para trás. Olha para trás. Olha quantas pessoas estão te seguindo. Olha quantas pessoas precisam que você esteja em sociedade. Precisam que você esteja na comunidade. Precisam que você esteja no convívio. Quantos colegas de trabalho, quantos vizinhos, quantos amigos, quantas famílias, quantas pessoas. E eu sei que Deus não é insensível ao teu choro ou aos teus momentos de dificuldade. Claro que Deus sabe e conhece e compreende o teu coração. É certo que isso é uma realidade. Mas entenda, querido, que todas essas questões estão relacionadas à lepra. E quando Jesus chegou diante daquele leproso, e o leproso perguntou: Senhor, queres me curar? O que Jesus disse? Quero, eu quero te curar. Primeiro, porque eu quero te curar. E segundo, porque as pessoas precisam que você volte para a sociedade. Os leprosos, emocionalmente falando, precisam olhar para você e saber que há cura em Jesus. A cura para o corpo, a cura para a alma, a cura para o espírito. Em primeiro lugar, o trauma da lepra. Vestes rasgadas, cabelos desarrumados, lábio superior coberto. Ele dizendo de si mesmo: imundo, imundo, imundo. E habitando sozinho e fora do arraial. Eu não sei se você se lembra daquele homem que estava endemoniado e ele passou a viver no cemitério. Está na Bíblia isso. Ele passou a viver nos sepulcros. Sabe por que o demônio levou aquele homem para o sepulcro? Porque é isso que os demônios na sociedade fazem com as pessoas. A pessoa está casada direitinho,
tem seus filhos, mas aí entra um espírito de embriaguez, entra um espírito de adultério, ele rompe, ele quebra, ele começa a se afundar no mundo mal, no mundo errado. E aí o que acontece? Ele vai se isolando, quebra a relação com a esposa, quebra a relação com os filhos, quebra a relação com o patrão, quebra a relação com os colegas, e vai sendo expulso da sociedade. Aquele homem foi para onde? No lugar dos mortos. É isso que vai acontecendo com as pessoas. Ele faz a sua casa nos sepulcros. Por quê? Porque já não consegue mais viver em comunidade, não consegue mais viver em família, não consegue viver mais em sociedade. Ele vai se isolando até encontrar um lugar que ele é empático, que ele é de afinidade. Qual o lugar? O lugar dos mortos, lá no sepulcro. Mas Jesus o cura, e aquele homem chega para Jesus e diz: Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus disse: não me acompanha não, volta para a tua casa e vai contar para a sua família o que eu te fiz. Volta para a sua casa. Na questão da lepra, é exatamente isso. Você que está habitando longe, volta para o convívio da sua família, volta para o convívio da sociedade, volta para o convívio da igreja, volta para o meio das pessoas, porque a lepra te afastou de tudo isso. Você deve fazer uma análise da tua vida e deve perguntar para Deus: Deus, o que tem me afastado do convívio da família? O que tem me afastado do convívio da sociedade ou da igreja? O que tem me afastado? Me empurrado para fora? Ele perguntou: Jesus, podes me curar? Queres me curar? Quero. Trauma da lepra. Vamos pensar nas causas da lepra, em segundo lugar. As causas da lepra. A lepra era uma doença física, mas ela era também de cunho espiritual e emocional. E há na Bíblia a história de 3 irmãos: Moisés, Arão e Miriam. 3 irmãos. Moisés, de todos eles, é o mais famoso. É o autor dos livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é o mais novo dos 3 irmãos. Miriam, Arão e Moisés. 3 irmãos. Moisés é o mais novo. Moisés se torna o líder de uma grande nação. Mas um dia Moisés toma uma decisão de se casar com uma pessoa, e quando ele se casou com a mulher cuxita, os 2 irmãos mais velhos, Miriam e Arão, começaram a falar mal dele. Como você casou com essa mulher cuxita? Como é que você casou com ela? Você não devia. E começaram a murmurar, e começaram a falar mal dele, e tiveram os seus corações chafurdados pela mágoa, pela briga, pela ira, pela divisão, pela reclamação. Sabe como o nosso coração fica quando a gente começa a murmurar das coisas? Não vou pedir para que você levante a sua mão, para você não ter que confessar o seu pecado, mas eu confesso o meu. Eu sei o que é, eu sei como o meu coração fica quando de repente eu fico meio amargurado com alguma coisa, e sou tentado a falar alguma coisa. Parece que é um veneno que vai passando pela alma, vai contaminando sentimentos. Eu olho para aquela pessoa e o meu pensamento acerca dela já ficou maculado, já ficou comprometido, e esse veneno vai passando pela alma da gente. Assim ficaram Arão e Miriam, falando mal de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando eles falaram mal de Moisés, Deus ouviu, e Deus ouvindo, chamou os 3 e falou: escuta, quando eu quero falar com a nação, eu levanto um profeta, e por meio desse profeta eu falo com as pessoas. Mas com Moisés é diferente. Quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele face a face. Como vocês 2, Miriam e Arão, não tiveram temor e falaram mal dele?
Se ele está errado, o problema é meu. Eu vou lidar com ele. Eu falo com ele face a face. Eu ministro ao coração dele. E se ele estiver errado, eu vou discipliná-lo. Quanto a vocês, vocês não tiveram temor e falaram dele. Quando Deus trouxe essa palavra, Deus virou as costas e foi embora. Mas naquele momento em que Deus se retirou, Miriam ficou leprosa. Portanto, a lepra física era uma extensão da lepra da alma, da lepra da murmuração, da reclamação, da indignação, de um coração amargurado, de um coração contraditório, de um coração que concebeu o veneno desta doença no espírito e na alma e que se manifestou no corpo. Estou falando da causa da lepra. Talvez, querido, você talvez nunca tenha passado isso na tua cabeça. Porque talvez você nunca tenha associado o que você já viveu com lepra. E é por isso que a gente está aqui para pregar a palavra e para mostrar. Não importa que nome você esteja dando. Se você percebe esses efeitos na sua vida, coração amargurado, desejo de viver solitariamente, um coração questionador que não consegue olhar para as pessoas. E para além disso, você olha para a sua vida e percebe também que não há crescimento. Porque a lepra nos torna estéreis. A lepra nos torna estéreis. Não produzimos, não frutificamos, não avançamos, não progredimos. Porque parece que o centro da nossa vida, que é o nosso coração, está fechado com 7 chaves, com cadeado, com 7 correntes, mas Deus quer libertar, em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: Deus quer me curar da minha lepra. Diga isso para ele. E eu preciso de você. Diga isso para ele. E eu preciso de você. Interessante, queridos, que presta atenção nisso. Deus chamou os 3 e mostrou o pecado. Onde estava o pecado de Arão e Miriam? Vocês falaram mal de Moisés. E Deus virou as costas e foi embora. Ele não fez mais nada. Por quê? Porque Deus apresenta o que Ele tem que apresentar. A reflexão compete a você. O pensar no que Deus falou, o refletir sobre o que Deus falou, é uma missão sua. A tarefa de casa é sua. Cabe ao professor ensinar. Cabe ao aluno chegar em casa e remoer, e reviver, e relembrar, e escrever de novo, e pensar no que o professor falou, e chegar às suas conclusões e às suas reflexões. E sabe por quê, queridos? Que muitos de nós não conseguimos mudar de vida? Porque não fazemos a lição de casa. Porque achamos que a mensagem por si só tem o poder de mudar a nossa vida. Não. A mensagem te leva a refletir. A mensagem te leva a pensar. Mas é quando você chega em casa, que você vai conversar com o marido, ou com a esposa, ou vai conversar sozinho com Deus, e aí vai reviver aquilo que você ouviu. E é nessa hora em que Deus então vai falar com você. Deus virou as costas e foi embora. E sabe o que aconteceu? Miriam, Arão e Moisés tiveram uma conversa entre eles. É entre nós que a gente vai resolver o problema. Onde é que está a lepra? Eu briguei com alguém aqui? Então é com você que eu tenho que tratar. Não é com Deus. Deus vai mostrar onde está a lepra, mas é aqui que eu tenho que lidar. É chegar para a pessoa. Arão chegou para Moisés e disse: olha, estamos arrependidos. Nós falamos aquilo que nós não devíamos falar. Deus já tinha ido embora. Agora era entre eles. Arão chegou para Moisés e falou: perdoa. Intercede por nós.
intercede pela nossa irmã, ela está leprosa. E aí sabe o que aconteceu? Moisés chegou diante de Deus, intercedeu por ela, e Deus sabe o que falou para Moisés? Quando um pai cospe na filha, por alguma coisa indigna que a filha fez, ela não fica imunda por 7 dias? Ela não fica separada da comunidade por 7 dias? Então Miriam ficou leprosa, ela deve ficar recolhida, longe de todo mundo, para quê? Para refletir, para pensar e para ser curada. 7 dias. E durante esses 7 dias, a comunidade de Israel, que estava no deserto, em movimento, caminhando, teve que parar e esperar Miriam pelos 7 dias. Sabe o que acontece com a minha lepra e com a sua lepra? A gente paralisa a vida dos outros. A gente não paralisa só a nossa vida, a gente paralisa a vida dos outros. Os outros têm que ficar esperando até eu ser curado. Fico pensando, tantos ministérios, queridos, tantos ministérios que ficam parados. Por quê? Porque alguém ficou leproso, emocionalmente ficou leproso. E às vezes passa uma infância, e a gente não consegue se devotar às crianças, porque a gente está doente. As crianças crescem, e aí a gente acorda. Gente, eu tinha tanta coisa para fazer com as crianças e não fiz. Como é que eu não percebi? Porque estava leproso. A minha paralisia para a vida dos outros. E a gente tem que orar pelas pessoas, orar pelos líderes de célula, orar pelos líderes das redes, de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entra em nossas cavernas, e quando a gente entra, a gente não percebe que não foi só a gente que parou. Todo mundo que está no entorno da nossa vida para também. E esse é um dos efeitos da lepra na nossa vida. Nosso casamento para, a nossa paternidade para, a nossa maternidade para, a nossa liderança para, os nossos discípulos param. Repita após mim: o trauma da lepra. Qual é o trauma da lepra? Vestes rasgadas, cabelos desarrumados, lábio superior coberto, imundo, e vida solitária. O trauma da lepra. As causas da lepra, de origem espiritual. Origem espiritual. A lepra de Miriam, externa, foi uma consequência da lepra do coração, o falar mal do outro, o tornar o coração tenebroso, coração entenebrecido em relação ao outro, crítico, no mau sentido, coração julgador, coração sempre questionando as coisas, achando pelo em casca de ovo. Eu não sou muito bom nessas linguagem popular, mas acho que é assim, né, o ditado? É isso mesmo? É pelo em... Como é que é? É isso mesmo? Pelo em casca de ovo. Deus não quer que você seja cri-cri, Deus não quer que você seja encrenqueiro. Diga para o seu vizinho, não seja encrenqueiro. Fala isso respeitosamente para ele. Não seja encrenqueiro, não fica arranjando pelo em casca de ovo. Porque senão você nunca vai estar bem. Vai estar sempre achando alguma coisa para falar, sempre alguma coisa para reclamar,
sempre achando alguma coisa para dizer não está bom. Vimos as causas da lepra, vimos os efeitos da lepra, e o efeito principal da lepra, além de todas as coisas que nós já havíamos falado, é esse último que nós compartilhamos, os efeitos da lepra. A lepra paralisa a minha vida, mas paralisa a vida das pessoas que dependem de mim, ou que estão no entorno da minha vida, estão no contexto da minha vida, porque eu paro, Miriam parou 7 dias, e o arraial inteirinho teve que parar, para esperar Miriam. Deixou de avançar, deixou de progredir. A vida passa, queridos, a vida vai passando, a vida vai passando. Cuidado para você não paralisar a sua vida por conta de um acontecimento. Aconteceu algo, aí você fica lá naquele passado. E as pessoas que estão com você param junto com você. A vida está seguindo. A vida está seguindo. Que Deus hoje abra o seu olhar para que você perceba que a sua vida está em movimento, que você está progredindo. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Mas em último lugar, eu quero falar sobre a cura da lepra. Aquele leproso chegou para Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Por que ele chegou perguntando ou dizendo, se quiseres? Por que ele colocou essa condicional? Vou ser curado apenas se Jesus quiser. Por que Jesus não quereria? Por que ele não desejaria curar aquele leproso? Queridos, uma pessoa que passa anos da vida com vestes rasgadas, cabelos desarrumados, lábio superior coberto, dizendo: sou imundo, sou imundo, sou imundo, fica impregnado daquela doença, habitando sozinho, sendo rejeitado por todo mundo, ele passa realmente a questionar: será que Jesus quer me curar? Ou será que tem jeito para mim? Hoje nós vamos vencer isso, porque há algumas pessoas aqui que talvez, eu possa até me incluir entre essas pessoas, quem sabe, em alguma área da minha vida, ou em alguma área da sua vida, em que você considera que aquilo que aconteceu ontem, acontece hoje, vai acontecer sempre, e você nunca vai sair disso. E aí você começa a questionar: será que Deus realmente quer me curar? Será que Deus realmente quer me trazer uma realidade diferente? Será que Ele quer? O que Jesus fez logo na sequência? Estendeu a mão e o tocou. Jesus fez o que nenhum religioso da época havia feito até aquele momento. Por quê? Porque não se tocava em leproso. O mais espiritual ou o mais religioso, nenhum sacerdote tocava em leproso, porque a lepra é contagiosa, não se toca em leproso. Mas Jesus, quando estendeu as mãos, tocou naquele leproso para dizer: o que o mundo não pode fazer, eu posso fazer. Por que o sacerdote não tocava? Por que o escriba não tocava? Porque quem tocasse no leproso era contagiado pelo mal, se tornava imundo. Mas Jesus me toca, e Jesus toca em você, sem nenhum risco dele ser contaminado, sem nenhum risco de ele pegar a nossa lepra, até porque ele já se contaminou, ele já pegou a nossa lepra
e a cravou na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus se tornou leproso por nós, para em troca nos dar cura, trazer restauração. Mas você hoje precisa de um toque pessoal, íntimo e singular. Um toque de Jesus no seu coração, de maneira que você possa se lembrar, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, naquela noite, Jesus me tocou. Naquela noite, Jesus tocou na minha lepra e eu fui curado. O Jesus que estendeu a mão e tocou, depois da pergunta ou da palavra, se quiseres, podes me tornar limpo. O que Jesus disse? Eu quero, eu quero, eu quero. Jesus quer me curar, Jesus quer lhe curar. Primeiro, por amor a você mesmo, e segundo, por amor à sua família, porque a sua lepra te separa da tua casa. Primeiro, por amor a você mesmo, em segundo, por amor aos seus colegas de trabalho. Você precisa ser devolvido ao convívio. Eu quero, eu quero. Jesus estendeu a mão, tocou, Jesus manifestou o seu desejo, eu quero, e Jesus o curou efetivamente, e depois disse: olha, agora você está curado, mas não diga isso nada, não diga para ninguém. Vai ao sacerdote e apresenta as ofertas necessárias de quem é curado da lepra. Por quê? Amado, quem era curado da lepra, ele tinha que apresentar, o sacerdote tinha que apresentar alguns sacrifícios. O ritual era extenso, 2 pombinhas eram separadas, uma pombinha era morta, o seu sangue era derramado. Hoje, graças a Deus, não precisamos de mais nada disso. Qualquer coisa semelhante a isso é obra das trevas, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito, único e suficiente para nós. Não precisamos imolar nada, nem ninguém, nenhum sangue precisa ser derramado. Mas antes de Jesus morrer, as pombinhas, uma era morta, o sangue era derramado, mas a outra era solta, livre no campo. Havia um ritual grande para quem era curado da lepra. Mas algo acontecia também de interessante, é que essa pessoa tinha suas vestes lavadas, ele se lavava, ele se purificava, e o sacerdote o declarava puro no meio da sociedade, para que ele pudesse voltar publicamente e ser aceito no meio da aldeia, no meio do arraial, no meio da comunidade, sendo declarado limpo pelo sacerdote. Quando Jesus disse: vai ao sacerdote, apresenta as ofertas necessárias, o que Jesus estava pensando? Não basta que eu te cure, você precisa ser reintegrado à sociedade, para que você não seja mais discriminado pela sua lepra. O que isso significa para nós hoje? Talvez você tenha passado por um momento muito difícil com alguém há 10 anos atrás. Há 10 anos houve uma briga, houve uma cisão. Você nunca mais viu aquela pessoa, mas toda vez que você pensa naquela pessoa, você pensa nela e você olha para ela com óculos da lepra. Você continua achando aquela pessoa leprosa, violenta, briguenta. Não é isso? Porque no seu coração, aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa de há 10 anos atrás. Ela continua sendo leprosa aos teus olhos. E você? Talvez aos olhos dessa pessoa, ela pense em você com óculos da lepra. Ela pensa que você continua sendo a mesma pessoa de há 10 anos.
O que Jesus está querendo fazer com esse leproso? Leproso, você recebeu cura para você, mas eu quero que diante das pessoas, que essas pessoas não te vejam mais como leproso. Essas pessoas precisam olhar para você e saber que você agora foi reintegrado à sociedade, que você foi curado e que você foi restaurado. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você brigou com alguém há 10 anos? Volte diante daquela pessoa. Restaure ou devolva aquilo que você precisa devolver. Porque quando essas coisas não acontecem, por mais que a cura tenha se processado dentro de nós, mas aos olhos da comunidade, nós ainda somos pecadores. Nós ainda lesamos alguém, nós ainda ficamos com algo que não nos pertencia. Aos olhos das pessoas, ainda temos uma mácula, ainda temos uma mancha. Vai diante do sacerdote, apresenta tudo o que você tem que apresentar, até que o sacerdote, diante da aldeia e diante da comunidade, possa dizer: está vendo essa pessoa aqui? Ele era leproso, mas agora ele não é mais. Podem recebê-lo em vossas casas, podem receber em vossas famílias. Não olhem mais para ele com óculos do passado, com óculos da lepra. Não, recebam-no nos vossos corações. Essa redenção social é importante, queridos. Você tem um açougue que você comprou carne e não pagou? O tempo passou, mas aquele açougueiro pensa em você. Nesse meio tempo você se converteu, você se arrependeu, você é uma outra pessoa, mas na cabeça daquele açougueiro, você ainda é um leproso, você ainda é um devedor. O que Deus quer, queridos? Que haja uma redenção social, que haja uma redenção comunitária, que haja uma restauração familiar. Eu sei que algumas coisas a gente não vai conseguir mais, e para aquilo que a gente não conseguir mais, peça perdão para Deus e retome a sua vida e siga adiante. Mas aquilo que você pode, naquilo que está ao teu alcance, vá e faça. Quando Jesus passou uma noite na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e que havia cobrado impostos mais do que era justo, havia se tornado rico ilicitamente, Jesus passa uma noite na casa daquele homem, e pela manhã, Zaqueu chega e fala para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é redenção social, isto é restituição comunitária, isto é devolução familiar. Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque eu era leproso. Qual a lepra de Zaqueu? A cobiça, a ganância, a avareza, a injustiça, a desonestidade, a lepra. Vou devolver, Senhor. Vou devolver, Senhor. Vou restituir, Senhor. Vai ao sacerdote, apresenta as ofertas, para que o sacerdote possa te declarar limpo, porque eu não quero apenas curar o seu interior, eu quero que a sua cura te devolva à comunidade, te devolva à sua família, e que as pessoas não olhem mais para você com óculos da lepra passada, mas te veja com outro olhar. Olhe para você com um novo olhar. Em nome de Jesus.
Eu quero orar com você nesse momento, eu quero que você ore comigo. Te convido a vir aqui à frente.